Porque é tudo a mesma ideologia. É a ideologia do controle pelo controle. Mas assim, o BRICS, você não tá achando que o eixo de poder no mundo tá mudando? Hoje o BRICS, em valores absolutos, ele é maior que o G7. Sim. E com essa entrada, lógico que tá tudo desorganizado, né? São mais de 40 países que já pediram para entrar. Hoje eram para ser 10, o Milei não quis entrar, são 9 membros. E a tendência é que sejam mais membros. Você não Sim. acha que a gente vai ter uma virada de poder, uma vez que a ONU, depois da pandemia, né, tudo desorganizado, guerra da Ucrânia, está se mostrando uma entidade que não é eficiente? Você não acha que o poder do mundo está mudando para a Ásia, Rússia, China, esse eixo? E os Estados Unidos, por não cumprir ou por querer embargar os outros países, tá ficando menos confiável do que já foi? Ou você não vê dessa maneira? Cara, eu acho que isso que você mencionou é real, mas quando você pega a riqueza e o PIB per capita desses países, todos que estão compondo o BRICS, à exceção de China, né, que é um país com um PIB maior, mas mesmo assim é um país que está enfrentando um problema econômico bastante severo, e não é só agora, a população dele está declinando. Até 2050, as expectativas é que eles tenham 50% da população de hoje. Então, porque você teve aquela política do filho único no começo dos nos anos 2000, então isso demora a geração para você reverter esse tipo de coisa. Então, é uma situação um tanto quanto complexa, né? A Índia crescendo já com 1,5 bi de pessoas, se ela começa com práticas mais liberais de mercado, isso pode assumir um outro ponto. Eu acho que o mundo está ali entre choques de placas tectônicas. E talvez essa eleição nos Estados Unidos ela seja crucial para esse tipo de momento. Era até outro ponto que eu queria tocar nesse... Então assim, eu não sei, uma coisa é você juntar muitos países, outra coisa é você entender qual é a capacidade produtiva ou de geração de riqueza desses países que estão lá. Porque muitos países da África são países extremamente pobres, né? Então, talvez eles sejam numerosos, mas a capacidade de exercer algum tipo de pressão no mundo ainda é muito pequena, né? A mesma coisa o Brasil. O Brasil, por mais que tenha a parte energética, a parte alimentar importante, alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, né? É um país pobre, cara. Se você pega sobre as métricas que analisam os países, PIB per capita, basicamente, é um país extremamente pobre. É um país parado no tempo. É um país antiquado, é um país que não olha para os avanços do mundo para tentar se pautar neles. Olha como a gente está falando no passado. Então, Tá tendo essa mudança? Tem, mas eu não sei a capacidade dela de ela exercer realmente poderes muito maiores, principalmente por conta da China tendo um problema econômico sério, a Rússia em guerra, mas também é um país extremamente grande, mas não é um país com práticas de mercado, etc e tal. E o dólar tem uma predominância ainda no mundo muito grande, né? Então, bom que você falou em dólar. Ô Leandro, você coloca na tela, por favor? Aquele... Te perguntei a questão do BRICS, ô Bruno, por quê? O BRICS, os países que estão se juntando, mesmo com ideologias das mais diversas, lógico, mais à esquerda... Não, primeiro aquele outro, da dívida. Ali você tem os maiores americana. Você tem os maiores produtores de petróleo, que vão estar na aliança. Você vão ter os maiores produtores de grãos. E em PIB você vai ter, juntando todos os países, o PIB vai ser maior do que o G7 e a Europa. E a Europa está com problema migratório, os Estados Unidos também. E aí você falou do dólar, eu queria entrar nesse aqui. Que é a dívida americana, isso aqui é em tempo real, 35,3 trilhões. Aqui a gente não consegue baixar, mas já está ali, ó. Então são 104 mil dólares para cada americano. E aqui embaixo a gente não consegue, mas são 2,4 bilhões de dólares por dia na dívida. É isso aí. Você pode botar o outro gráfico, por gentileza? Aqui em valores. De juros por ano, 843 bilhões. Já é maior que o orçamento de defesa. Não, já passou 1 trilhão. Já passou 1 trilhão. Já passou 1 trilhão. Os juros da dívida dos Estados Unidos já passou 1 trilhão. Então, assim, isso aqui é uma bomba relógio, é impagável. O que você acha na questão do dólar? Se o problema fiscal americano é tão grande, o dólar ainda é uma moeda confiável? Isso, olhando já nos próximos 5, 10 anos, a gente pode confiar nisso? Ou a gente vai na linha do 3,8? Vamos pro Bitcoin? Vamos lá.
qual a sua alternativa? Qual a alternativa que ela propõe? E não propõe para você ou para mim, ou como o 38 fala, que ele fala para 1% da população. Pensa para o Joãozinho e para a Mariazinha lá no interior do Goiás, lá no interior do Maranhão, lá no interior do não sei o quê. Qual a alternativa viável? Não, hoje ele vai pensar em dólar. Não tem jeito. Se eu te entrego agora 2 malas, hoje o dólar tá, sei lá, 5,45. Te entrego agora aqui uma mala com $1.000 e uma mala com R$5.450 são equivalentes hoje, certo? E eu falo pra você, Pedro, olha, tem 2 malas aqui, escolhe uma e você só pode abrir daqui 10 anos. Qual mala você pega? Dólar. Boa. Se eu chego pra você e te dou essas 2 malas e falo, fica com as duas, qual que você vai gastar primeiro, real ou dólar? Que eu vou gastar primeiro? O real? Claro, é falta de confiança. E se eu fizer isso em euro, qual moeda você vai pegar? Vou pegar euro. Se eu fizer... Você vai gastar o euro? Não, eu vou gastar o real, mas eu quero... Não, se eu te dou dólar e euro. Eu quero dólar. Se eu te der dólar e yuan. Dólar. Dólar ou ien. Dólar. Acabou. Sim, mas eu tô falando a longo prazo, nos próximos 5, 10 anos, com esse problema gigantesco que os americanos Esse têm. é o ponto. Qual é a alternativa? O franco suíço é uma moeda, é um país muito pequeno. Sim, eu tô te perguntando assim, o que você acha que vai acontecer no futuro, se eles vão fazer algum tipo de reforma? Eu acho que o dólar pode ir perdendo... Você acha que o Bitcoin que vai ser a próxima reserva? O que você tem vislumbrado? Eu acho que o dólar pode perder interesses ou perder, digamos, valor ao longo do tempo, mas a alternativa real não está clara. O ouro pode ser uma alternativa. O ouro tem um custo de transação muito grande, o ouro tem um custo do carrego muito grande. O ouro, além de ter um custo do transporte, um risco de roubo, de pegar fogo na tua casa, você tem um custo de transporte. Como é que você imagina que você é um cara que tem bastante ouro, como é que você vai transportar isso? Tem um custo muito alto disso. Então, qual é a alternativa viável em moeda fiduciária? Você vai falar assim, a China tem controle de capital. Tem um monte de chinês tirando dinheiro agora da China, mandando para os Estados Unidos, mandando para o Japão, comprando imóveis no Japão, em Madrid, no Brasil, né? Controle de capital. Você fala assim, cara, vou investir uma quantidade grande de dinheiro na China, sendo que de repente o Xi vai lá, aperta um botão e fala, não, você não pode tirar o dinheiro daí. Porra, Europa com a crise que tá, como você falou, o nível da dívida da Europa tá igual frente ao PIB, né, dos Estados Unidos. Então, a situação do mundo tá complexa, cara, e eu concordo com você, a dívida dos Estados Unidos ela é impagável. Ele vai ter que rolar essa dívida e já tá rolando com um perfil mais complicado, pagando juros maiores a um prazo menor. Né? Mas, de novo, a alternativa viável ao dólar no curto prazo... Não tem. Para mim, não tem. Você vai falar assim, putz, você tem Bitcoin? Claro que eu tenho Bitcoin. Só que eu não acho, eu não vejo, posso estar errado, tá? Que o Bitcoin a curto prazo será a alternativa de transformar a moeda para todo mundo em moeda corrente. Entendeu? Sim. Esse é o meu ponto. Então, mas você acha que o sistema financeiro vai passar por algum tipo de reforma? Seja ele mundial, seja... Pode ser, mas não acho Ásia, em 10 anos que foi a tua pergunta. Em 10 anos eu acho que não. Se você olhar, inclusive, os bancos centrais estão comprando ouro, os bancos centrais do mundo... A China está comprando a Rússia. A China, a Rússia. A Rússia está autorizando o uso de Bitcoin ali, em algumas em algumas transações. Mas a compra de dólar por parte dos bancos centrais voltou a crescer novamente. Ou seja, mais de 80%, pouco mais de 80% das reservas dos principais bancos centrais do mundo é dólar ainda. Sim. Mais de 85% das transações internacionais no comércio internacional é dólar ainda. Então, no curto prazo a gente não tem eu não como vejo escapar alternativa. do dólar, né? Eu não vejo alternativa. Até porque, para e pensa, o que ampara hoje, na época que você tinha, antes do Nixon acabar com a paridade do dólar em ouro, a conversibilidade do dólar em ouro, você tinha ali um lastro físico do ouro que dava lastro ao dólar, que dava confiança no dólar. Exato. Quando isso acabou, o que sustenta o dólar é a confiança das pessoas, é a demanda da moeda. Exato. Né? Você vai demandar o quê? Beleza, eu tenho conhecidos, clientes... que, para quem não sabe, eu tô no mercado financeiro há 20 anos, então eu tenho muitos clientes, inclusive, não digo muitos, mas tem que guarda ouro em casa. Ouro em casa? Eu tenho um cliente que mora em fazenda e ele enterra o ouro. Mas beleza, você olha e fala assim, ok, tá bom, não vou questionar. Qual é o risco disso? Não, o risco vai que chega um ditador qualquer e vai expropriar a terra dele. Ou tem uma enchente, tá no Brasil, ou qualquer coisa, né? Ou pega fogo na tua casa, ou você vai transportar e corre o risco de ser assaltado, enfim. Então, a alternativa, ela não está clara. Ou melhor, eu não vejo alternativa no curto prazo.
Não vejo alternativa. Moeda dos BRICS, como falaram É naquela isso que época. eu ia te falar, né? Porque o Lula tá aí falando de moeda, criticando o dólar e querendo que o BRICS lance uma nova moeda. Os russos estão falando que vão Não lançar. ficou claro se seria lançar uma nova moeda ou se fosse uma moeda ali contrário ao sistema do SWIFT, né? Isso, exato. Você acha que isso é palpável ou não? Isso aí é eu só volto conversa. na pergunta, você acha que teria demanda essa moeda? Sinceramente, eu acho que sim. Você acha? Eu acho que o Sul Global, sim. Pro Sul Global. Eu acho que não. Se eu chegasse na moeda dos BRICS ou no dólar com a mesma mala, qual você escolheria? Se fosse pro futuro, a moeda dos BRICS. Bom, então tá. Eu acho que eu não. olhando para esse problema aqui que eu tô te mostrando. Aham. Eu acho que isso aqui vai... E se você olhar... Inclusive, saiu uma matéria do Goldman Sachs falando que pro próximo ano a chance de uma crise de colapso financeiro nos Estados Unidos é de 25%. Cara, o mesmo Goldman que tem economistas que ontem, por exemplo, 105 de 114 economistas erraram que os Estados Unidos mexeria na taxa de juros. Eu tô dizendo assim, o que eles falaram, né? Não, exato, porque é isso que eu tô falando. Então, não é que eu assim, tô preferindo algo, é porque, entendi. pelo cenário que está sendo apresentado, assim, é impagável. Então, beleza, então vamos olhar as dívidas dos BRICS. Você compra a dívida russa? Jamais. Você compra a dívida chinesa? Jamais. Você compra a dívida etíope? Jamais. Você compra a dívida agora indiana? Nunca. Você poderia, mas assim, de cara, você tá respondendo de bate-pronto. Então, porque se você olhar só o cenário da dívida americana, você vai falar, nossa, realmente, complicadíssimo. Complicadíssimo. Extremamente perigoso e inédito esse nível de dívida. Sim. Qual dívida, então, você compra? Dos BRICS? Quem compõe os BRICS? Eu não compraria. Então, como é que você escolhe a moeda? Igual eu arriscaria, você entende? Mas aí é risco. Eu arriscaria no longo prazo. Mas aí é risco. Olhando para esse problema aqui. Não que eu tô defendendo. Não, cara. Você entende? Fica tranquila a defesa, não tem problema nenhum. Não, eu não tô defendendo. Eu só... porque eu acho que é um problema aqui tão grande, que eu acredito que eles vão entrar em colapso. Então, esse é meu pensamento. Mas qual é o problema alternativo? Então, talvez haja uma moeda nova, eu não sei. Mas quem compõe essa moeda? Então, aí eu não sei como é que eles vão fazer, se é baseado em grão, se é baseado em você tá me falando dos BRICS. É o que eles estão falando. Quem são os países que compõem o BRICS? Não, sim, você confia neles? Não, não confio nos países, mas não sei o que eles vão apresentar. Mas se são os países que emitem a moeda dos BRICS e você não confia nos países, não tem como você confiar na moeda desses países. Não, mas se ele emitir uma moeda baseada, por exemplo, em commodities, eu não sei se pode acontecer. Talvez possa ser positivo, inédito, eu não sei. Por que um país emitiria baseado em commodities se o que eles querem ter é o poder da emissão da moeda, senão eles perdem o controle deles mesmos? Não, assim, não foi apresentado. Então eu não sei, Bruno. Sinceramente, eu não sei. Veja. Você entende? É um papo só, cara. Não, sim, eu tô falando assim, eu não sei. É que eu acho que a tua resposta de que você preferia dos BRICS... Olhando pro futuro. Olhando pro futuro, sim. Então você tá me dizendo que você confia mais nos BRICS do que nos Estados Unidos. Pro futuro, sim. Na questão de moeda, então você confia no Brasil, você confia na Rússia, você confia na China, você confia na... Ué, são os BRICS. Na moeda. Na emissão de moeda. Cara, desculpa, é um contrassenso. Eu não confio no Brasil, mas confio no real. Não. O que eu penso é o seguinte. Olhando pra crise americana, do jeito que está, eu acredito que eles vão entrar em colapso. Dentro desse olhar que eles vão entrar em colapso, você vai ter uma nova moeda do outro lado. Beleza. Pode ser, vamos dizer que é o novo euro. Se fosse a Europa inventando uma nova moeda, eu acreditaria nessa nova moeda europeia. É isso que eu tô querendo dizer. É como o BRICS que tá falando disso. Mas o que dá lastro pra moeda? Então, eu não sei. O que eles estão falando são CBDCs, que seriam talvez grãos, esse tipo de coisa. CBDC é moeda digital. CBDC misturado com grãos, assim, é uma coisa muito inédita ainda, não tá anunciado. Então, pro longo prazo, talvez seria essa moeda. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu não sei te responder. Eu discordo por completo de você, cara, porque eu vejo um contrassenso você me falar que não confia nada nos BRICS, mas que você daria um voto de confiança para as moedas dos BRICS. Se for base... Não sei como é que vai ser anunciada. Não sei. Eu, no longo prazo, acredito que sim. Não sei. Olhando pro cenário americano atual, eu acho que eles vão colapsar. Eles estão numa crise fiscal, eles estão numa crise migratória, eles estão numa crise social muito grande e todo o império colapsa. E a China, que é, por exemplo, o maior parceiro comercial de mais de 150 países no mundo, somos 200 países no mundo como um todo, a China que representa grande parte dos BRICS, porque tem um PIB de 17 trilhões de dólares, né, compõe grande parte do BRICS, sim, certo? A China que está com uma população em queda, uma crise econômica muito severa, um partido comunista controlando, esse você confia?
Não, eu não confio na China. Você tem mais de 40 países que estão, como é que fala, appliance, eles estão querendo entrar Pedindo pra entrar. nesse Então vamos grupo. lá, quais são? Etiópia? Você tem Etiópia, México... México. México tá numa reforma do judiciário agora complicadíssima. Né? Então tá que querendo aprovou. entrar. São 40 países do sul global. Você tem, eu não sei, Indonésia, tem vários, Singapura, Então isso Vietnã. que é justamente isso que eu tô falando. E nesse corpo, vai criar um corpo grande de países. Esse corpo de países, você tem energia, você tem grãos, e isso é muito poder. E dentro dessa ideia de criar uma moeda, eu já ouvi falar que eles podem criar uma moeda baseada em grãos. Mas se você tem o Brasil, que é um dos maiores produtores, e a Rússia, talvez, eu não sei, eu não sou economista. Por isso que eu jogo para você e querendo saber o que você acha. Se isso pode dar certo ou não. E aí, Orlando, no longo prazo, visualizando essa crise americana, que eu não sei onde vai dar, e eu tenho muito medo e acho que vai colapsar, acho que isso aqui, em questão de moeda para o futuro, acho que isso aqui será mais saudável, eu não sei. Por isso que a liberdade de opinião, que hoje no Brasil já não pode existir, é linda, cara. Porque eu não concordo em nada com isso. Porque eu acho que baseado em grãos... O que seria baseado em grãos? Igual o dólar foi baseado no ouro? Eu não sei, talvez. É o que vem sendo ventilado, né? Eu não sei. Assim, você tá falando de países autoritários e ditatoriais dos BRICS, certo? Sim. Não são países democráticos, não são países com liberdade econômica, não são países com liberdade de ir e vir. Não, você tem a Índia, que é um país de liberdade. Cheio de castas, Sim. cheio de castas políticas, cheio de controles religiosos. Sim. Né? Onde Sim. você não pode comer vaca, onde a mulher não tem total liberdade, Sim. ou seja, você não tem liberdades individuais. O Brasil em tese... E eu sou zero feminista, tá? Deu um problema daqui. Brasil em tese tem liberdade, em tese, né? Tem liberdade. Porra, você é otimista não, mesmo, em cara. tese, o Brasil em tese, em tese, eu tô falando. O Brasil tem liberdade, não, você eu confia disse que o Brasil... nos BRICS. Não, eu não confio. Pedrão, fique em paz, Não, eu tô cara. tentando, talvez eu não tô sendo claro. Eu tô dizendo, o Brasil em tese teria liberdade. A Índia em tese tem liberdade. A Índia em tese fica ali em cima do muro, se é Ocidente, se é Oriente. Mas o que eu tô querendo dizer é que tá se criando um bloco. E esse bloco tem força. Sim, isso eu concordo. Esse bloco tem força energética, concordo. tem força de grãos. É que eu não vejo. Agora a moeda, eu desconheço, eu não sou economista. E eu queria a sua visão disso. Não, é porque quando você cria uma moeda lastreada em alguma coisa, significa que isso que você tem que dar lastro a ela. Então, ou seja, quando você tinha o ouro conversível em dólar, você tinha a mesma quantidade em ouro que respaldava a quantidade em dólar. Então, se você depositava $100 no banco, você tinha a mesma quantidade em ouro que você poderia trocar. Falar, toma aqui $100, eu quero a minha quantidade em ouro. Quando a emissão da moeda passou a crescer, porque o governo tinha que financiar as guerras que estavam acontecendo na época, né? O que aconteceu foi que a quantidade de dólar começou a ficar muito superior à quantidade disponível em ouro. Aí o Nixon vem a público, faz aquele discurso bonito, mas no fundo é que você tinha uma quantidade muito maior de dólar do que ouro disponível, e se todo mundo fosse resgatar o ouro no banco, já não tinha mais quantidade suficiente para todo mundo. E isso fez com que o dólar perdesse valor frente ao ouro, e aí ele acabou com a conversibilidade do ouro, Perfeito. Que pode dizer, muitos dizem, e eu concordo, que é um default, que dizem que os Estados Unidos nunca deu, para mim isso é um calote na dívida. E já tinha acontecido lá em 1933, quando Roosevelt pegou a quantidade, confiscou todo o ouro da população americana, que durou até 75, ele confiscou todo o ouro e falou assim, olha, todo mundo devolve o ouro e ele vale $20 a onça Troy. Passado, acho que 2 anos, ele falou, não vale mais 20, vale 35. Então ele confiscou o ouro de todo mundo e quase dobrou a quantidade de market cap que ele tinha de ouro em ouro. Então, eu não vejo governos autoritários e ditatoriais, que todos eles querem e precisam controlar o valor da moeda. Repara os países ditatoriais, não tem livre circulação de moeda. Você deter o monopólio da emissão da moeda é justamente um altíssimo poder sobre a população. Eu controlo a inflação, eu faço o que eu quero, então eu inflaciono minha moeda, eu arrecado mais impostos. Se um governo ditatorial dá lastro à moeda a alguma coisa física, você tem que ter esse mesmo montante físico de alguma coisa, seja soja, seja microfone, o que você quiser, que tira o poder da mão dos políticos. Porque aí ele vai ter que, olha, se eu imito dólar, eu tenho que ter mais soja. Certo. Você tira o poder dele. Então, se você tira o poder do governo autoritário, ele vai ruir de podre, porque as pessoas não têm liberdade. E mais cedo ou mais tarde as pessoas partem para uma insurreição. Então, eu não vejo isso acontecendo.
E repito, concordo 100% com você com a dívida dos Estados Unidos. Uhum. Mas a demanda por dívida americana, ela é infinitamente mais alta pela confiança do que dos países dos BRICS. Então, você tem uma demanda disposta a financiar o governo americano que você não encontra em outros países. Entendi. Então, eu continuo não vendo a alternativa clara, entendeu? Não, perfeito. Eu seria mais no risco, até porque eu desconheço. Não, Eu e não tomar sei. risco tá tudo bem, cara. Entendeu? Eu É que desconheço. eu não consigo confiar neles. Se eu não Uhum. confio neles, eu não confio na moeda de quem... a moeda que essas entidades que eu não confio, Uhum. se eu não confio neles, não tem como eu confiar na moeda deles.